Eu sei que é confuso, eu também fico me perguntando, mas hoje você vai saber. Coisas que a arquitetura faz. Vem pro vídeo. Salve, salve, arquitetura! Sou Gustavo Bunger e voltamos aqui com mais um vídeo do nosso canal da Arquimática. Agora aqui também com algumas coisinhas novas aqui no cenário para vocês. Hoje, Dia das Mães, então, primeira coisa aí, parabéns a todas as mães aí, muitas arquitetas aí, mães aí pelo Brasil, pelo mundo afora. Para quem ainda tem sua mãe viva, para quem já, infelizmente, se despediu dela. Então, um abraço para todas as mães nesse dia importante para nós, né? Então, fica aí esse parabéns para o dia de hoje. E eu queria deixar também aqui, ó, minhas redes sociais. Então, se você pudesse conectar lá no LinkedIn da Arquimática. Então, fica a dica aí, vai lá, se mantém atualizado, a gente sempre divulga lá algumas postagens, algumas informações, e é importante a gente ter essa conexão aqui, né, esse network com todo mundo. Galera, 28 de maio, teremos uma turma, né, a primeira turma de 2025, a partir do dia 28, vão ser 3 aulas na semana, de 7 às 9, então vai ser segunda, quarta e sexta. Se você não puder participar em algum desses dias durante a semana, não tem problema, porque as aulas vão sendo gravadas. Então, eu dou aula na segunda, ela vai ficar gravada. Você não pôde ir na segunda? Assiste na terça. Não conseguiu ver a de quarta? Assiste na quinta. Não viu a de sexta? Assiste na segunda, assiste no final de semana. Recapitula. E aí você consegue entrar e consegue ter essa experiência comigo, né? Então, estarei lá online, ao vivo, pela plataforma do Teams. E se você quiser informações sobre a matrícula, tá aqui, ó. Usa esse WhatsApp, manda mensagem lá, fala que você ganhou um desconto aí do Bunger. Com certeza, a gente vai dar um jeito de você participar. Ainda dá tempo de você participar dessa turma. Pra galera que, infelizmente, não consegue ter essa disponibilidade, tá ali, né, com horário fixo ali para as aulas e tal, temos também a opção do Hotmart. Então, o curso está gravado também no Hotmart. Esse curso está sempre atualizado, ele é vitalício. Você pode assistir ele no seu tablet, na sua TV, no seu celular, tá? Onde você quiser e a hora que você quiser. Tem exercícios, tem bastante conteúdo, tem conteúdos adicionais. Então, vale a pena também para você que precisa ter mais flexibilidade na hora de fazer esse curso de arquitetura de soluções, que é o único no mercado, tá? Dessa forma aqui, só comigo e com a Arquimática que você vai aprender a ser um arquiteto de verdade. Não é um desenhador de caixa da Amazon, nem da Azure, nem da GCP, não. É um arquiteto. Então, fica a dica aí, fica ligado aí nessa informação. Outro recadinho, galera. Nós temos aí mais de 160 inscritos no canal, então eu preciso agradecer muito a vocês pela audiência, pela lealdade aqui, né? Às vezes pela paciência também. Nem sempre a gente consegue ainda manter algumas frequências de edição de vídeo, mas o canal não tá nada morto não. O canal tá aqui e o Bunger vai sempre trazer uma coisinha aqui para você sobre arquitetura. Então agradeço muito pelos 160 inscritos. Para você fazer um vídeo no YouTube aqui, você ter uma pré-produção grande, demora. Eu tenho que estudar, fazer o conteúdo. Às vezes eu faço ali uma apresentação para explicar melhor para vocês. Depois tem a gravação em si, a edição. E tudo isso dá trabalho. Então eu sempre costumo brincar com a galera aí, né? Eu que sou um youtuber novato, valorize seu youtuber. Valorize, porque esse negócio aqui não é brincadeira não. Esse negócio aqui dá trabalho pra caramba, tá certo? 160 aí é muito significante para mim, tá? E rumo aos 500, tá, galera? Estamos aí rumo aos 500. Então, ó, se inscreve no canal, dá um like no canal, né? Curte aí o canal, compartilha nas tuas redes sociais, chama a gente para ver esse canal aqui do Bunger, esse canal da Arquimática, né? Quanto mais pessoas puderem vir aqui comentar,
dar o like aqui, melhor para o atingimento desse canal aí para vários arquitetos. É um conteúdo em português, galera. Você que já procurou conteúdo sobre arquitetura corporativa, de soluções e dados, tem um monte de conteúdo chulé em outras línguas. Então esse aqui é um conteúdo atualizado, um conteúdo de quem faz. Eu trabalho com isso há bastante tempo e que eu tento trazer o maior valor, agregar o maior valor possível para você aí, que é um arquiteto, que é uma arquiteta, que deseja trabalhar com arquitetura corporativa no dia a dia. O vídeo de hoje, galera, é justamente sobre isso. Algumas funções que o arquiteto tem, alguns papéis que ele desempenha. E eu consegui um post bem legal aí de um camarada chamado David Bassett, que está lá no LinkedIn. E esse post vai ser a base para o nosso episódio de hoje. Vem para o vídeo comigo. Esse aqui é o artigo que vai servir de base para o que a gente vai conversar hoje, né? É um artigo bem interessante aí do David Bassett. Recomendo muito vocês se conectarem a ele. Ele é um chefe de arquitetura prática na Vintage, uma consultoria de arquitetura. E ele tem sempre feito algumas postagens bem bacanas lá no LinkedIn também. Então recomendo vocês acompanharem ali o perfil dele. E uma dessas postagens foi exatamente esse modelo aqui, né, esse mapa mental sobre o papel de um Chief Architect, que é um arquiteto-chefe ali, né? Então ele estruturou aqui um desenho, um mapa mental com alguns tópicos, e eu quero passar esses tópicos com vocês justamente porque são atividades que um arquiteto precisa conhecer. Então, através desse mind map aqui, a gente consegue entender bem algumas atividades vitais da área de arquitetura. Primeiro, ele criou uma estrutura aonde ele fez aqui esse mapa mental, né, entregando valor através da arquitetura, e aí ele elencou 4 grandes ramos, né? Então, ele elencou um ramo técnico, um ramo estratégico, um ramo de habilidades interpessoais, e aí vem as soft skills, né? E liderança, leadership. Então essa é a estrutura principal aqui desse mapa mental que ele organizou. Vamos dar uma olhada agora nessa primeira atividade aqui que ele destaca, né? Avaliação tecnológica e de integração. Então, a ideia aqui, e isso é um dos papéis mais importantes que o arquiteto precisa ter, seja qual arquiteto for, tá? De que tipo você for, é você entender os impactos que uma tecnologia vai ter quando você colocar no parque aplicacional. Quer dizer, o que é o parque aplicacional? É o conjunto dos sistemas que a gente tem numa organização. Então, toda vez que você traz uma tecnologia nova, você precisa fazer algum tipo de análise para identificar. Faz sentido? Muitas vezes as áreas de negócio, né, as unidades de negócio, elas vêm com ideias mirabolantes. Ideias da moda, ideias que estão aí na crista da onda, no hype. Todas essas ideias vão ser extremamente úteis e importantes para a sua organização? Nem sempre. Então, um dos papéis da arquitetura é filtrar, é entender como essa tecnologia e o que dessa tecnologia realmente vai fazer sentido para a sua organização. E um outro ponto importante é o seguinte: como ela se integra? Claro que hoje em dia é muito mais fácil, porque a gente teve todo o advento de APIs, a gente teve uma série de tecnologias que vieram que facilitaram muito a integração. Então, hoje, o paradigma de integração por API é um paradigma mais utilizado aí por excelência. Agora, existem tecnologias que não são tão simples de manter essa integração. Por quê? Porque aquela empresa pode ter muitos legados. Legados que, sei lá, usavam Corba, que usavam web services. Então você precisa entender que novas tecnologias precisam ter também uma análise em cima da integração que elas vão ter com os sistemas que já existem na empresa. Então, meu camarada, a avaliação de tecnologia é papel de arquitetura, a avaliação do impacto disso é papel da arquitetura, a avaliação dessa integração é papel da arquitetura. Como que você vai colocar aquela nova tecnologia dentro da organização e funcionando bem? E saber se ela faz sentido.
Andando um pouquinho aqui nesse mapa mental, tem mais uma função aqui interessante, que é o seguinte: a análise de custo-benefício. Ele já coloca essa análise do ponto de vista estratégico. Quer dizer, você olhando ali um horizonte de 3 anos, de 5 anos, qual é o custo-benefício que aquela tecnologia, que aquela arquitetura, ela vai trazer? E a descrição aqui é o seguinte: olha, a avaliação, né, de decisões arquiteturais nos méritos técnicos e de retorno, né? ROI é o retorno sobre o investimento que é feito. Então, você faz um grande investimento comprando, por exemplo, um software, e você precisa saber o retorno que esse software vai trazer para a organização. Então, isso ajuda na hora de priorizar o investimento, na hora de você decidir como vai ser o seu roteiro, como vai ser o que a gente chama de roadmap tecnológico. Então, você precisa avaliar esses custos e benefícios. A tecnologia ela é muito cara, mas ela vai trazer um diferencial competitivo para a empresa. Então vai valer o investimento. Num horizonte aí de 3, 5 anos, vale a pena a gente investir aí em algum software, porque a gente sabe que esse investimento depois ele vai ter retorno. E aí são feitos vários tipos de análise. A própria análise de projetos também trabalha muito com a questão do ROI. Então aqui é a análise de custos e benefícios do ponto de vista estratégico. Galera, toda vez eu falo e eu repito para vocês, arquiteto não é só desenhar coisas bonitas, não é só desenhar caixograma, não é só ficar desenhando caixinha e ligando setinha bonitinha, indo lá para pegar o logo da Amazon e colocando o logo do RDS junto do logo do Lambda Function. Não é sobre isso. A arquitetura é sobre estratégia. Então a gente precisa, a cada desenho que a gente faz, a gente tem que pensar: se eu desenhar esse componente aqui, o que eu estou ajudando a estratégia da minha empresa? A organização vai chegar aonde com isso aqui? Faz sentido eu gastar essa grana? Faz sentido eu colocar essa tecnologia mirabolante se eu posso resolver de um jeito mais simples? Então a dimensão estratégica é importantíssima e é o papel do arquiteto. Esse aqui é o grande papel do arquiteto, principalmente o de soluções, é garantir essa estratégia, manter essa estratégia viva. Então, mais um trecho aí do Mind Map do David Bassett, muito interessante. Quando a gente vai aqui para a esquerda inferior, né, a gente já entra aqui, por exemplo, nas habilidades interpessoais. Então, a gente está falando aqui principalmente de soft skills, né, daquelas capacidades, daquelas habilidades, daquelas atitudes que a gente tem em relação ao comportamento, né, a lida com os outros. Então, duas coisas importantes que ele colocou nesse mind map aqui. Primeiro, a escuta ativa, né, o active listening. Então, entender a preocupação, né, o desejo das partes interessadas, stakeholders, né? Quais são as restrições técnicas, quais são os resultados esperados, os objetivos do negócio. Então a gente precisa ouvir, não só escutar, mas ouvir o que está sendo colocado. E é importante frisar o seguinte, tá, galera? Eu costumo dizer que o arquiteto ele é o chato do não, muitas vezes. E isso faz parte do nosso trabalho. É óbvio que a gente sempre tem que ter a mentalidade de procurar viabilizar. Então, se a unidade de negócio, se o nosso stakeholder, né, se a nossa parte interessada, ela deseja colocar alguma coisa para ser feita, ela tem ali um desejo, um sonho, ela escutou uma notícia ali no rádio, ela escutou um podcast onde tem uma tecnologia mirabolante, interessante, e ela quer implantar, é óbvio que a gente tem que acolher e entender. A nossa mentalidade, o nosso mindset tem que ser de viabilizar. Mas, em alguns casos, a gente precisa ter a firmeza para declarar o seguinte: olha, infelizmente essa tecnologia não cabe. A forma como você está colocando esse projeto não vai atender a estratégia da empresa de alguma maneira. A gente precisa adaptar, a gente precisa chegar em um ponto de equilíbrio onde o desejo daquela área usuária possa ser atendido, mas dentro dos objetivos da organização. Então isso é muito importante, a escutativa, entender o que ele está colocando, ou pensar de uma forma holística
que é o que eu sempre falo com vocês. Olhem para o todo, olho de Tandera. Olhem para o todo, tá? E identificar o que dá para colocar daquilo que está sendo falado. A outra habilidade que ele coloca aqui é a colaboração. Então, trabalhar entre departamentos, né, alinhando a TI com os demais times de negócio, operações, né? Muitas vezes a gente esquece da área operacional, mas a operação, galera, depende muito das escolhas que o arquiteto faz. Se você está colocando um sistema ruim, se você está colocando um sistema sem suporte, quem vai pagar o pato disso, meu camarada? É a operação. Então, posso dizer isso com cadeira, porque eu estive do lado de operações durante muitos anos e também estou ao lado de arquitetura também há alguns anos. Então, eu vi os dois lados. E eu, quando era de operações, eu ficava me perguntando, cara, quem é que arquitetou o sistema ruim do jeito que está? Então, isso me fez ver o seguinte, a arquitetura precisa se preocupar com quem está lá na ponta, com quem acorda de madrugada atendendo o telefone, né? Desesperado ali porque alguém não conseguiu fazer alguma coisa, o sistema travou e tem que liberar 9 da manhã. Eu sei o que é isso. Então, você, arquiteto, você tem essa responsabilidade. Não coloca coisa ruim em operação, não. Tente sempre que possível pense em quem vai estar operando do outro lado. Então, essa visão de colaboração, de passeio entre as áreas, né? De entendimento entre as áreas. Às vezes você tem um projeto onde você tem duas áreas querendo a mesma coisa. Você fala com uma, fala com a outra. Às vezes você consegue uma solução que atenda as duas da melhor forma possível, podendo inclusive barganhar preço. Então, não dá para ser arquiteto passando pizza embaixo da porta, galera. Se você quer ser um arquiteto e você quer que passe pizza embaixo da porta para poder fazer o que a empresa precisa, esquece. Escolhe outra profissão. Escolhe outro caminho dentro de tecnologia. O arquiteto ele precisa se comunicar, ele precisa falar, ele precisa mediar, ele precisa debater, ele precisa esgotar assuntos, ele precisa vender soluções, defender suas ideias e suas posições arquiteturais. Então, não dá. Você precisa ter essa habilidade de colaborar, de se relacionar para você conseguir progredir dentro da arquitetura e fazer com que a arquitetura ela, permeie a organização. Ela alcance todas as áreas da organização. É isso que vai facilitar o teu trabalho depois. Porque as pessoas vão entender qual é o seu papel, vão entender o que a arquitetura está fazendo, vão te conhecer e aí as portas começam a se abrir. Porque na medida em que essas áreas têm os seus desesperos de ter uma informação, de ter uma orientação, elas vão procurar quem para colaborar? Pô, chama o arquiteto lá, cara. Chama a arquiteta lá que ela vai resolver esse negócio aqui. Vamos entender. Chama alguém aqui para entender. E isso é legal quando isso acontece na empresa. Quando a empresa passa a ver o seguinte, olha, a referência para o tema é o arquiteto, é a arquiteta, é a área de arquitetura. Passa por lá primeiro. Você já foi na arquitetura antes de vir para cá? Você já conversou com o arquiteto? Esse é o nosso papel, ser essa referência. E para conseguir ser essa referência, a gente precisa de muita colaboração. Beleza? Fechando o nosso mind map, a gente tem aqui a liderança. Então, a liderança, ela também faz parte desse conjunto de funções, desse conjunto de habilidades que o arquiteto precisa ter. E a primeira função, né, a primeira habilidade que ele destaca aqui é o seguinte, a influência sem autoridade. A área de arquitetura, ela muitas vezes não tem um poder de polícia, como a gente fala, né? Ela não tem o poder de dizer, olha, não faça isso, porque se você fizer isso, a sua área não vai ter meta, não vai... Não, quase sempre não é assim que funciona. Mas ela tem um poder através da informação, através da orientação, através do esclarecimento, das decisões de arquitetura. Isso vem muito da colaboração que eu acabei de dizer. Então, as áreas, quando a arquitetura começa a fazer o seu trabalho e começa a explicar melhor o que está acontecendo, começa a
entrar nos assuntos e desfazer os enroscos, né? A vida de um arquiteto ou de uma arquiteta é uma vida de enroscos e boletins de ocorrência, né? BOs. As áreas começam a confiar. Pô, peraí, ó, o arquiteto tem razão no que ele está falando. Pô, esses caras aí, eles sabem o que eles estão fazendo da vida aqui na empresa, hein? Vamos dar uma olhada lá com a arquitetura. E isso vai dando autoridade à área de arquitetura. Então, as áreas começam a respeitar as decisões da arquitetura, entender que quando não atende aquela decisão, se lasca lá na frente. Então, vai bater no poste lá na frente, né? E padrões que a arquitetura vai soltando, né? Diretrizes, o que o pessoal chamou de guardrails, né? As guias, os limites para o uso das coisas. Então é bem interessante esse poder sem ter o poder. É o poder através da influência, das decisões, de um trabalho de workshop, de mostrar o papel da arquitetura, de palestrar, de falar sobre o que são as melhores práticas. Então essa influência faz parte dessa liderança e desse protagonismo. Tá? Um protagonismo que é muito importante. Por fim, o change management, que é a gestão da mudança. Então, liderar os times, né, através ali da transformação sistêmica, a transformação tecnológica. Você tem muitos casos onde a arquitetura ela é chamada justamente para desenhar, por exemplo, como é que você vai implantar um RP na empresa? Como é que você vai implantar um novo CRM? Como é que você unifica o CRM? Como é que você muda? E isso deriva o quê? Uma transformação na empresa muito grande. Então, nesses momentos, junto aí com o pessoal de RH, junto com outros times que lidam também com esse tema de transformação organizacional, de mudança, né? O pessoal da gestão de projetos, a arquitetura é fundamental, porque é ela que vai dar a tranquilidade. Então, a arquitetura vai lá, vai explicar como é que é a arquitetura, vai explicar as mudanças que vão ocorrer, os benefícios, as dificuldades, e isso vai acalmando as pessoas. Quanto mais elas conhecem, mais elas vão perdendo medo. Porque qual é a grande dificuldade? O medo que as pessoas, as áreas e os times têm da mudança. Então, conforme a arquitetura vai falando, né, vai catequizando a própria organização, as pessoas vão entendendo. Pô, olha só, nós vamos tirar esse sistema de vendas aqui, mas nós vamos trocar para esse. Por que nós vamos trocar? Vamos trocar porque esse sistema é ruim, esse sistema tem isso, esse sistema tinha essa dificuldade, não integrava, não sei o quê. Agora nós vamos ter um sistema assim, assim, assado. Essa troca vai acontecer por tipos de vendas, essa troca vai acontecer por times, por localidade geográfica. Então os arquitetos vão explicando o roteiro, como é que a coisa vai sendo feita. E isso vai trazendo esclarecimento. Esse esclarecimento que a arquitetura dá, ela acalma, ela pacifica, né, a galera que fica exaltada ali. Pô, mas vocês vão trocar o sistema tá aí há 30 anos funcionando. Pô, vocês agora querem transformar em microserviço, negócio que é um monolitão que faz 20 anos que está rodando e tudo. Então, sempre existem razões para resistência, razões para crítica. Então, é papel do arquiteto, através da informação, através do esclarecimento, ir colocando, pacificando o assunto para as pessoas. Por isso que é importante também uma boa pitada de didática. Quanto mais você, que é arquiteto, conseguir entender o que é didática, como explicar os assuntos, como organizar os temas na hora de você expor esses temas, né? Melhor, porque as pessoas vão absorver com mais facilidade e elas vão ficar muito mais tranquilas. Então, galera, fica a dica aí desse mind map, tá? Eu queria muito trazer isso aqui para vocês, para que vocês pudessem ter uma visão bem resumida assim do que são funções de arquitetura, alguns papéis que a gente acaba exercendo no dia a dia e que são pontos para você pensar. Será que eu tenho essas capacidades? Será que eu já me liguei nesse tipo de função que eu estou desempenhando como arquiteto ou arquiteta aqui nessa empresa? Será que eu estou ali
trabalhando a minha escutativa, entendendo, será que eu estou trabalhando a colaboração? Será que eu estou gerindo essa influência? Será que eu estou conseguindo fazer essa análise de custo-benefício? Ou mesmo estudos para poder analisar o impacto da tecnologia? Então fica aí a dica desse mind map aí, para que você possa pensar, né, e cada vez mais se desenvolver. E aí, arquitetura? O que você achou desses papéis aí que nós temos no nosso dia a dia, né? Tanto da visão estratégica quanto da visão técnica, as habilidades, né, as soft skills, as habilidades de liderança, tudo isso faz parte do nosso trabalho, né? Esse é que é o nosso job, né? Então, o nosso job é trabalhar essas funções e tem várias outras que eu vou trazer para vocês aqui em próximos vídeos, tá? Mas achei interessante para que vocês tenham ali uma pequena visão do que é o trabalho de arquitetura, do quanto a gente consegue influenciar. Galera, novamente pedindo a vocês, ó, inscrevam-se aí no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo. A gente está rumo aí aos 500 inscritos e eu preciso muito que vocês deem aí esse like, comentem aqui no YouTube. Às vezes eu posto lá no LinkedIn, a galera comenta bastante lá no LinkedIn, mas me ajuda mais aqui no canal ainda se você fizer comentários aqui no YouTube. Aqui é um diálogo. Diz o que você pensa para mim, né? Que outras funções você conhece, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. Essa interação é que é importante. E lembrando mais uma vez, ó, dia 28, nossa turma aí online ao vivo. Então, se você quiser aí fazer a sua inscrição, ó, manda mensagem aqui para esse telefone, esse WhatsApp aqui, e aí você vai ter as informações aí sobre esse curso que está iniciando agora em 28 de maio. Galera, muito obrigado mais uma vez, obrigado aí pelas inscrições e até o próximo vídeo.